Adalberto Piotto, a gente acompanhou aí um trecho do depoimento de Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa durante o governo de Jair Bolsonaro. Quero ouvi-lo a respeito do que nós acabamos de acompanhar nesse momento. Daniel, boa noite, Cauti, seja bem-vindo. Ana, querida, Silvio, a todos que nos acompanham. A gente acompanhou durante o dia o depoimento talvez o mais esperado de todos do ex-presidente Jair Bolsonaro e o argumento da minuta ou, por exemplo, da contestação às urnas eletrônicas não dá para ir adiante com nenhuma dessas acusações. O presidente pegou e deixou muito claro o que nesse momento está sendo repetido aí também pelo general Paulo Sérgio Nogueira, que foi ministro da Defesa na gestão de Bolsonaro, que a questão da minuta, por exemplo, era uma projeção de considerandos acerca de medidas constitucionais, entre as quais decretação de estado de defesa ou estado de sítio, possivelmente, enfim, isso também não ficou muito claro, mas que qualquer uma dessas medidas, elas estão previstas na Constituição e qualquer uma delas dependeria, por exemplo, de consulta formal ao Conselho da República, enfim, tem o Congresso para ser consultado, uma série de coisas. São medidas constitucionais que nem passaram deste momento de considerados. Ou seja, não há condição de chamar isso de tratativa ou plano real de tentativa de golpe. Não dá. É uma questão quase semântica. Além, obviamente, que juridicamente não se sustenta. A outra questão das urnas, o próprio ex-presidente fez menção que críticas são permitidas sim na Constituição. Ele chegou a explicar, o próprio ministro Fachin se reuniu com embaixadores naquele momento, dizendo que os embaixadores deveriam reconhecer, tão logo saísse o resultado da eleição, como legítimo e tudo mais. Chama atenção porque o ministro Supremo não convoca embaixadores, isso é prerrogativa do presidente. O presidente fez isso também e explicou, obviamente, críticas e, de novo, colocou a expressão críticas. Um questionamento maior, e obviamente há estudos e tudo que é eletrônico pode ser burlado, é quase uma lógica, a menos que você represente aí a supremacia da capacidade cerebral da espécie e faça um negócio que seja completamente sem risco algum. Não existe isso no mundo, nem das mentes mais brilhantes do Vale do Silício, onde se concentra hoje talvez digamos, o concurso, né? O estado da arte de tecnologia de informação, ponto. Então, quer dizer, as duas acusações, os assuntos mais tocados nesse momento do depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro e também agora do general Paulo Sérgio Nogueira, nenhuma dessas acusações consegue juridicamente sustentação para ir adiante. O problema é que nós temos julgamentos técnicos que são feitos pela Justiça e julgamentos políticos, que normalmente é um processo de impeachment, e isso também está previsto na Constituição e feito pelo Congresso. Não dá para imaginar um julgamento político dentro da Justiça, porque daí a gente subverte completamente a Constituição. O problema é que é uma série de coisas que já foram subvertidas ao longo de toda essa investigação, a começar dos inquéritos ilegais, sigilosos, que a defesa não tinha acesso, e tudo isso que a gente tem acompanhado. Do ponto de vista legal, técnico e olhando apenas para o depoimento, as respostas foram todas muito bem dadas, de forma muito clara, sem sombra de dúvida, ou seja, sem tergiversar. Não há elementos ali ou contradições que sejam provas, por exemplo, para acusação. Eu vi, por exemplo, o questionamento que fez o PGR, o Procurador-Geral. De novo, é esse sistema presidencialista, ou seja, você faz a pergunta e o presidente que depois, o presidente do julgamento, no caso do inquérito, o ministro Alexandre de Moraes, repassa essa pergunta ou autoriza que a pergunta seja respondida, que é um negócio que não deveria mais existir. Ontem a gente tratou desse assunto aqui, né? Legalmente não existe mais esse sistema. Mas fato é que as próprias perguntas do PGR são sem convicção, não há nenhuma demonstração clara do que ele realmente acredita e que ele trouxe provas cabais sobre essas acusações. Nesse primeiro dia, Daniel, o que deu muito claramente é que o presidente respondeu a todas as questões, os outros investigados também, na verdade, réus nesse momento, responderam e estão deixando claro exatamente o que houve. Não dá para considerar nem sequer uma tentativa, não teve nem sequer o que se chama de ato preparatório.
muito longe disso em relação a essa minuta do golpe, que também não é uma minuta. Ninguém assinou, ninguém escreveu, seriam o que se chama de considerandos. Só para que o nosso espectador talvez não esteja familiarizado com a expressão, considerandos é quando você vai escrever alguma proposta, defender uma tese, você vai lá, considerando que a lei tal X, considerando que a situação... Essas são explicações, possíveis razões para você ir adiante com aquilo. Aquilo tudo foi abandonado naquele momento.